Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Preâmbulo. As pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais um estudo completo lhes daria sem dúvida a solução. Mas o tempo e frequentemente a vontade lhes faltam para se consagrarem às observações continuadas. Quereriam, antes do empreender essa tarefa,
saber ao menos do que se trata e se vale a pena delas se ocuparem. Pareceu-nos útil, pois, apresentar em um quadro restrito a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação, e para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. O primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogos, respostas às objeções mais comuns da parte daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. Essa forma nos pareceu mais conveniente, porque não tem a aridez da forma dogmática. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É de alguma forma o resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, o mais frequentemente, de ideias falsas que são feitas, a priori, sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. Tal é o objeto deste pequeno escrito. O terceiro capítulo pode ser considerado como resumo de O Livro dos Espíritos. É a solução, pela doutrina espírita, de um certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica que são colocados diariamente e aos quais nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias. Que se procure resolvê-los por outra teoria, e sem a chave que nos oferece o Espiritismo, e ver-se-á que elas são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Este resumo não é somente útil para os iniciantes que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir as noções mais essenciais, mas também o é para os adeptos aos quais ele fornece os meios para responder às primeiras objeções que não deixam de lhe fazer, e de outra parte, porque aqui encontrarão reunidos em um quadro restrito e sob o mesmo exame os princípios que eles não devem jamais perder de vista. Para responder, desde agora e sumariamente à questão formulada no título deste opúsculo, nós diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Quando lemos a respeito dos povos antigos, nos apercebemos do quanto eles davam importância aos seres extracorporais. Para muita gente, são seres sobrenaturais. E os tempos recuados da humanidade nos ensinaram a chamá-los de ídolos, de deuses. Todos os povos tinham seus deuses. Os mais diversos deuses, os tipos mais variados de deuses. Esses deuses compuseram aquilo que passamos a chamar de doutrina dos mitos ou de mitologia. A mitologia que os povos adotavam estavam relativas aos seus hábitos de vida, às suas culturas, ao modus operandi de cada grupo social dos quais eles faziam parte. E dessa maneira, nós encontramos mitos ou deuses de variadas envergaduras, desde o deus Thor, másculo, forte, até os orixás femininos, as nanãs bruquês, as iemanjás do culto afro. E desse modo, quando pensamos nesses deuses que todas as coletividades humanas um dia cultivaram, ficamos pensando no que seria tudo isso. Alguns antropólogos falam que isso faz parte do produto da mente humana. Aqueles seres perseguidos pelo imaginário popular, aqueles seres que gostaríamos
de ser como eles. É como se a mente criasse ídolos e passasse a imitar esses ídolos criados por suas próprias mentes. Mas ao lado disso tudo, existem coisas que muitas vezes os antropólogos não se deram conta. É que muitos desses mitos eram seres de tal maneira integrados à vida da coletividade, de tal modo entrosados com o modo de viver da sociedade, que chegavam a se dirigir a essas sociedades através de sensitivos, através de médiuns. Na velha Grécia, por exemplo, era comum o culto de Apolo. E no templo do deus Apolo, que ficava numa região grega chamada Fócida, numa montanha conhecida como Monte Parnaso ou Montanha do Parnaso, periodicamente ali se reunia a comunidade para ouvir a comunicação de um dos seus deuses. A sacerdotisa de Apolo era obrigatoriamente uma virgem, uma jovem virgem, que além de cuidar do templo, dava ensejo a que Apolo se dirigisse à comunidade. Depois que essa jovem inalava, através de uma frincha que brotava da rocha, bem diante do altar, gases vulcânicos, ela entrava numa espécie de transe, de crise, e a partir disso, o povo esperava, silente, a manifestação de Apolo. Em variadas oportunidades, Apolos veio falar-lhes dos destinos gloriosos da Grécia, das fases graves da Grécia, das horas de fartura, das horas de carência, e a partir disso o povo saía dali tranquilo. Saía dali com a certeza de que, se fizesse aquilo que Apolo lhe estava falando, certamente a Grécia viveria bem e eles também viveriam muito melhor. A partir daí, nós temos que admitir que estamos diante de um culto espiritualista. Sim, porque era uma entidade, uma divindade mitológica da Grécia, que se mostrava amiga do povo e que se valia da pitonisa, da sacerdotisa sensitiva, para vir trazer mensagens ao povo. Ora, essa é uma das alusões que a Grécia faz através da história aos seus deuses, aos seus mitos. Mas ao lado do templo de Apolo, na Fócida, a Grécia nos mostra os mistérios de Delfos, de Eleusis, de tantos outros lugares, onde também ali os deuses falavam às comunidades. É dessa maneira que nós não podemos descrer que muitos desses deuses não eram meras fantasias do imaginário popular. Eram entidades espirituais. E quando nós passamos pela Grécia, nos damos conta de que toda a Grécia, nas suas mais diversas regiões, vivia embalada por essa crença nos seus deuses. E esses deuses, indubitavelmente, não passavam de seres espirituais. Em todos os povos onde havia a sua crença mitológica, existia, dando base, dando sustentação a essa crença mitológica, o espírito imortal. E é desse modo que a leitura que o povo conseguia fazer desses espíritos era envolvida em tantas outras questões da psicologia popular ou da psicologia de classes que passaram a ser chamados de mitos. Desse modo, esses mitos puderam trazer muito benefício à formação, à estruturação social dessas coletividades, quanto, em alguns casos, muita paralisia, porque, de acordo com o mito formado, o povo passava a viver. Essas crenças nos deuses não era panágio apenas da Grécia, porque se nós sairmos da Grécia para o contexto de outros povos, nós acharemos nas terras da Índia, por exemplo, a crença nos deuses, desde Shiva, de Vishnu,
de Brahma, de Rama, de Kali, vários outros deuses tomavam conta do imaginário da Índia e também através de criaturas sensitivas que na Índia eram chamadas de rishis. Esses deuses se comunicavam, se dirigindo às criaturas, tanto quanto na Grécia, dando conselhos, fazendo observações, chamando atenção. Se deixarmos a velha Índia e penetrarmos a África, nas terras egípcias, acharemos ali a deusa Ísis, o deus Osíris, o deus Esculápio, diversos outros deuses em forma de animais, como boi Apis, que faziam parte das crenças do povo dali. E quando saímos do Egito, que tinha uma característica toda particular de crença, adentramos para outras regiões da África Negra, vamos achar os orixás, os oguns, os exus, as nanãs, os abaluaês. Então nós verificamos que esses seres, esses deuses ligados à crença africana, eram todos vinculados à natureza, todos ligados à natureza. Daí, se sairmos dando um salto grande por sobre tantos povos e chegarmos até ao povo hebreu, vamos encontrar o povo hebreu politeísta. Antes do profeta Elias e até o seu período, o povo judeu era um povo politeísta. O profeta Elias fez um desafio a um dos sacerdotes do deus Baal e acabou por vencer o desafio, demonstrando, conforme nos narram os textos bíblicos, que era Jeová o Senhor verdadeiro dos judeus. Todos esses seres mitológicos não deixam de ser seres espirituais. Neste momento, quando nós vemos tanta gente se engalfinhando por causa das crenças religiosas, disputas para saber-se qual é a crença mais valiosa, mais poderosa, mais verdadeira, nós aprendemos que a religião mais verdadeira é aquela que maior número de homens de bem fizer, aquela que conseguir trabalhar mais profundamente o cerne das almas, porque todos nós, os que cremos em alguma forma de religião, acabamos sendo espiritualistas. E se somos espiritualistas, acreditamos nos espíritos. Os nossos irmãos católicos romanos, todos eles, acreditam nos espíritos, embora não o declarem e muitos nem se deem conta disto. Por que eles acreditam nos espíritos? Os santos. O que são os santos? Criaturas que viveram na terra e que depois de falecidas realizaram esse ou aquele milagre ou esse ou aquele fenômeno, e a autoridade máxima dos católicos, através de um processo demorado, deu-lhes a dignidade dos altares, chamando-os de santos. Mas o que são os santos senão seres humanos falecidos? Logo, se alguém crê no santo A, no santo B ou C, está crendo no Espírito, que habitou aquele corpo um dia, conhecido pela humanidade, conhecido pelas várias sociedades e canonizado depois. Aqueles que são evangélicos ou protestantes, que não acreditam em almas do outro mundo, mas acreditam em espíritos, ainda que seja no Espírito Santo, ainda que seja no espírito satânico, demoníaco, ainda que seja em Jesus Cristo, que é o maior espírito que Deus mandou à terra para servir-nos como modelo e como guia. Desse modo, nossa relação com os espíritos é muito mais profunda, é muito mais íntima do que podemos imaginar. São os espíritos que ordinariamente nos dirigem. Comumente são eles que nos conduzem, através dessa crença que alimentamos na capacidade que eles tenham de nos ajudar ou de nos atrapalhar. Mas, de qualquer maneira, são os seres espirituais, filhos de Deus, como nós, que atravessando a cortina de sombras e cinzas da morte, vem à terra trazer sua sombra, se viveram mal no mundo, ou sua claridade, se trabalharam como verdadeiros servidores de Deus entre as criaturas. A infância espiritual.
A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, nos assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente, que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir, que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula, que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar. Porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida,
a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A saudosa Madre Teresa de Calcutá, num dos episódios mais bonitos de sua vida, teve ensejo de recolher nas lixeiras de Calcutá um daquelas dezenas de velhos que costumavam ser atirados pelos próprios filhos. Um deles, para dar-lhe uma morte mais digna. Esse velho estava nas vascas da morte. E Madre Teresa, com as companheiras, foi tratando dele. Ele foi recobrando a lucidez, até o momento em que perguntou à religiosa qual era a sua religião. E Madre Teresa, então, voltando-se para ele no meio daquela lufa-lufa, daquelas buscas para socorrê-lo, respondeu-lhe: a minha religião é você. Logo depois, o velho relaxou e faleceu. A resposta de Madre Teresa àquele homem é uma das coisas mais lindas que nós podemos encontrar numa definição de religião. Porque desde há muito tempo, as religiões deixaram de ser a busca do outro, a busca dessa integração com Deus.
o termo religare, do latim, quer nos dizer isto, religação com Deus. E nós nos podemos religar com Deus de variadas maneiras. A busca de Deus, esse teotropismo, esse movimento da alma para o Criador, ele pode se dar de variadas maneiras. A de Madre Teresa, por exemplo, era através do serviço que ela realizava para o próximo. No entanto, nós podemos bem perceber que quando estamos numa atividade social, nos relacionando com as pessoas, é muito comum que alguém deseje saber qual é a nossa religião. E essa preocupação tem a ver com o fato de que, desde há muito tempo, a nossa escolha religiosa passou a ter o mesmo valor da nossa posição socioeconômica. Muita gente nos dá valor em função do nosso rótulo religioso. Elas se identificam ou não conosco em razão da nossa profissão de fé. Daí então, as religiões passaram a separar as pessoas. Do mesmo modo que na sociedade existem ricos e pobres, brancos e negros. Do mesmo modo que existem gente da favela, do campo, da cidade, também passamos a ter essa visão com relação às religiões. Se o indivíduo for da religião A, B ou C, se pertencer a uma religião tradicionalista, ele tem uma consideração social. Se ele pertencer a uma outra religião menos ortodoxa, a uma religião menos conhecida, possivelmente terá que pagar algum tipo de ônus nesse relacionamento social. Seja o ônus da descrença, seja o ônus da zombaria, mas a religião pesa na vida social das pessoas. Afinal de contas, o que é que significa a vida religiosa? O que deve ser a nossa religião? A nossa religião deverá ser essa busca da divindade em nós. E é muito complicado pensar em buscar a divindade em nós longe do nosso próximo, longe do nosso semelhante. Essa busca de Deus, esse religar a Deus, precisará ser feito através do nosso semelhante, através do nosso próximo. E é daí então que verificaremos que muita gente que vive apinhando templos, igrejas, congregações, centros, é materialista. Quando não ateia. Porque tem a busca da religião como sendo apenas do seu culto externo, das suas mise-en-scène. Tem o culto religioso apenas na aparência e não na sua intimidade. As criaturas gostam de tudo aquilo que faz parte desses salamaleques da crença, mas não das responsabilidades espirituais da crença. Daí então, quando aquele homem pergunta a Madre Teresa qual era a sua religião, e ela responde que a sua religião era ele, ela está perfeitamente ajustada naquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E graças a essa postura é que demonstramos amar a Deus acima de todas as coisas. Somente quando conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo fica mais próximo de nós. E é por causa disto que vale a pena distinguir que religião é a nossa. A nossa religião, dessa forma, precisa se ajustar ao espírito religioso. Grande número das vezes, nós adotamos a postura religiosista, mas não religiosa. A postura religiosista está buscando sempre as exterioridades da crença, o lado social da crença, o encontro, as festas, as roupas, as mise-en-scène, mas nós precisamos tratar de buscar essa religiosidade interna,
porque é dessa intimidade que partem todas as nossas ações religiosas. É importante saber que nós podemos buscar a Deus por diversos caminhos. Um desses caminhos é através da prática religiosa. E não podemos garantir que todas as pessoas que frequentam sinagogas, templos, igrejas, centros espíritas, terreiros, deem de fato bom exemplo de religiosidade. Muitas vezes encontramos entre essas pessoas muito materialismo, muito interesse imediatista. Há criaturas que frequentam determinadas crenças por causa do que ela quer, por causa do que elas querem conseguir, por causa dos interesses imediatistas. E por causa disto, deixam de atender ao preceito maior da religião, que é amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. É natural pensar, na nossa prática religiosa, que nós podemos ter por religião socorrer uma pessoa necessitada. Mas como assim? Eu posso dizer uma coisa boa para quem precisa ouvir uma coisa boa. E eu posso silenciar uma agressão na hora que alguém deseja me irritar, ou quando eu me sinto irritado, em nome da minha fé religiosa. É melhor que eu silencie uma ofensa contra alguém do que eu arremessar essa ofensa e depois ter que recolher essa energia de volta. Porque tudo que é nosso terá que voltar para nós. É o tal efeito bumerangue. É a lei de causa e efeito em ação. Por causa disto, a nossa religião deve ser uma religião que nos amadureça e não que nos infantilize. Deve ser uma crença que nos leve a demonstrações de que aquilo em que a gente crê é verdade, e não em religiões fantasiosas que passam a pôr na nossa mente uma série de invencionices de pessoas tão humanas e tão falíveis quanto nós. Daí então cabe à nossa maturidade saber o que é que estamos buscando da vida. Que tipo de religião nos vai fazer a mente, nos vai fazer a cabeça, nos vai influenciar. Há religiões e religiosos jogando pessoas umas contra as outras. Há religiões propondo a incineração dos infiéis. Infiel será todo aquele que não siga a mesma crença, que não leia pela mesma cartilha. Isso não pode ser um preceito de fé religiosa. Isso é um preceito de fanatismo. E, naturalmente, numa sociedade como aquela em que a gente vive, na atualidade, exige de nós maiores cuidados. Não podemos esquecer que estamos há 2000 anos depois de Jesus. Já se passou o tempo em que éramos tão infantis, que precisávamos cultuar o bezerro de ouro, como ao tempo de Moisés. Já passou a época em que éramos tão incipientes, que prestávamos culto ao deus Moloque, oferecendo os próprios filhos para que a estátua de ferro os consumisse, apertando-os contra seu corpo e atirando no incinerador. Já se passou o tempo das pirâmides totonacas do México, em que oferecíamos as nossas virgens, nossas filhas virgens, para que seus peitos fossem abertos e seus corações oferecidos aos deuses infelizes que norteavam aquelas cabeças. Já se passou o tempo de oferecermos aos deuses coisas materiais, dinheiro, presentes, como se as divindades, ou se os espíritos do bem, ou se a divindade suprema precisasse do nosso dinheiro, quando ela nos dá saúde e força para o ganharmos aqui, na terra, onde ele é importante para o nosso sustento. Mas para que nós superemos essa infantilidade, é necessário que amadureçamos.
gradativamente nos perquiramos. Perguntemos a nós próprios: o que é que eu estou buscando da minha crença? Que religião eu desejo ter no mundo? Para que eu possa seguir a Deus melhor e tornar-me uma pessoa igualmente melhor. Ai, se Deus quiser. Já ouviu essa expressão? O que Deus quer? Deus, vamos entender primeiro Deus, né? Segundo o Espiritismo, qual é a definição que o Espiritismo dá de Deus? Não é um velhinho de bengala. Não é uma pessoa que está cuidando de você o tempo todo. O que é Deus, então? Pelo Espiritismo, Deus é a inteligência, não é uma pessoa. Inteligência suprema, a maior inteligência que existe. Causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo acontece a partir de Deus. Nada acontece sem que Deus esteja ciente, querendo, desejando. Mas cuidado, Deus não fica cuidando de você, Deus não fica cuidando de mim. Ele não está preocupado com o João, com o Alberto, com a Maria, com a Márcia, com a Cláudia. Não. Deus fez as leis divinas. E que leis divinas são essas? É uma só, na verdade, a lei do amor. Se você está caminhando dentro da lei do amor, está tudo certo. Se você não está caminhando dentro da lei do amor, vai dar tudo errado. Tão simples quanto isso. Você já foi no sítio, aí quando tem gado por ali, às vezes eles colocam uns fios eletrificados, onde é para o gado ficar. Se o gado sai do caminho, ele toma um choquinho, o gado fica esperto e volta para o caminho. Vai para cá, toma outro choquinho e volta para o caminho. Assim é. Se a gente pisa na bola, dói, a gente sofre para poder voltar ao caminho. É isso que é sofrimento, nada mais que isso. É trazer a gente de volta para o lugar certo. Então essa história, se Deus quiser, Deus não quer nada, Deus quer que nós sigamos a nossa vida, que nós façamos o bem, que nós progridamos, que nós cresçamos como pessoas. E como é que você faz isso? Cuidando dos dois caminhos de crescimento, o caminho intelectual e o caminho espiritual. A gente cresce em pensamento, intelectualmente, aprenda o tempo todo com todo mundo, E a gente cresce moralmente, como? Se cuidando, prestando atenção na gente. Putz, pisei na bola aqui, magoei tal pessoa, não queria ter dito tal coisa e disse. Volta, recolhe, pede desculpas, refaz, recompõe. Assim a gente cresce moralmente, deixa de lado as coisas que nos fazem mal do ponto de vista ético e moral. Então, mais uma vez, Deus quis assim, Deus não quis assim, você quis assim. Deus só quer o nosso bem, só quer que a gente progrida e cresça. Deus está aí para, junto com a espiritualidade, e essa sim nos acompanha, nos ajudar no crescimento. Siga adiante, a vida é lindíssima, mas está na sua mão. Use bem. ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha
Centro Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu. Centro Espírita Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 63. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Comentário da revista Reformador, julho de 1963, página 145. E do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 139, intitulado Religião Pura. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Comenta o benfeitor. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. Polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Consciência imantada ao Criador e amor ao próximo, diligente e atuante, resumem o processo de religamento da criatura ao Criador, essência da verdadeira religião. Emmanuel assevera com beleza e verdade: religião pura, que verte das profundezas da alma, é caridade incessante e consciência ilibada. Deus em nós e através de nós deveria constituir nossa meta suprema. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus,
retornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O reino de Deus em nosso íntimo, representando nossa sublime comunhão com o Pai, a exteriorizar-se em amor incondicional ao semelhante, nossos irmãos. Tudo mais, em matéria de religiosidade, possui valor relativo, expressando nosso estágio evolutivo, servindo de degrau ascensional para a verdadeira experiência de unidade com Deus. Degraus da vida, Emmanuel. Comparemos o mundo a grande instituto de ensino. Aceita a existência no planeta por estágio educativo de que necessitas, ainda mesmo quando te reconheças na condição de doente, sob regime de internação em alguma das enfermarias da escola. Nasceste no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. O corpo físico é a carteira de recursos a que te prendes, para efeito de preparo e burilamento. A religião do teu clima doméstico é a classe de iniciação na espiritualidade maior, da qual podes seguir indefinidamente para adiante no rumo dos mais elevados conhecimentos. Faze, pois, da ideia de Deus que já possuas o caminho da própria ascensão. Elege no trabalho a tua bênção de cada dia. Compreendamos que o bem é a execução da lei divina, a estabelecer a felicidade dos outros com a mesma justiça com que a estabelece para cada um de nós. E o mal é a tribulação que, porventura, estejamos impondo à existência do próximo. Dever é rotina de instrução. Disciplina é condição de êxito. Dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Conflito é aula de reequilíbrio. Tentação é repetência de testes nos quais já falimos, em nos referindo às reencarnações passadas. Obstáculo é desafio para melhora de resistência. Solidão é pausa de reajuste. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque de volta ao lar maior responderás essencialmente por ti. À vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação.
Louvado seja, Senhor, pela crença que nos deste, o Espiritismo cristão, nosso tesouro celeste. Pela luz que vislumbramos entre as sombras do caminho em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pelas flores no jardim, pelo sol sobre o telheiro e a orquestra dos passarinhos cantando no abacateiro, e por tudo que nos dás, em nome do excelso amor, eis que ainda te pedimos, louvado seja, Senhor, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta. Por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão.